Tudo bem? Aqui para falar do quarto e último semifinalista da Copa do Mundo, que é a seleção da Argentina, né? A Argentina eliminou a Suíça por 3-1 e está garantida, vai enfrentar a Inglaterra. Eita, que esse jogo tem muita história por trás, desde 1966, com expulsão de jogador argentino, jogo da revanche em 1986 com La Mano de Dios de Maradona, o gol do século do mesmo jogador, em 1998 com aí dessa vez expulsão para Beckham, que ficou muito marcado por isso. As duas equipes voltam a se enfrentar nos grupos em 2002 e a Argentina eliminada na fase de grupos. Um jogo que tem muita história de Copa do Mundo, é um clássico já. E duas seleções que têm muita rivalidade. Muito disso, obviamente, vai para o extracampo, já que 1986, jogo que a Argentina, competição que a Argentina foi campeã do mundo com Maradona, muito da motivação daqueles jogadores para a partida contra a Inglaterra envolvia a Guerra das Malvinas, né, que levou muitos jogadores, muitos cidadãos argentinos à morte, numa investida suicida do governo da ditadura militar argentina naquela época. O jogo tem muito contexto histórico, muito contexto histórico, e vai voltar a acontecer nessa Copa do Mundo. Muito legal. Agora, vamos falar sobre o jogo da Argentina em si, né? Venceu por 3-1 a Suíça, é bem verdade. Agora, o jogo tem uma análise muito particular, porque, mais uma vez, a Argentina deixou muito a desejar. Eu acho que até aqui, inclusive, é a partida mais fraca da seleção argentina dentre as três partidas de mata-mata que ele disputou, né, contando com o jogo de Cabo Verde, com o jogo do Egito, porque é bem verdade, isso tem que ser dito, quando contra Cabo Verde e Egito houve questões de arbitragem que a gente questionou aqui e falou que eram realmente questões relevantes a serem investigadas. Isso realmente aconteceu. Agora, contra a Suíça não há nada de arbitragem que possa ser levado a questionamento, né? Inclusive, decisões corretas de arbitragem, inclusive que favoreceram a Argentina, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Agora, foi um jogo de início que a seleção argentina não teve controle da bola. É um time que precisa do controle da bola para jogar bem, né? O seu estilo de jogo envolve a troca de passes, a articulação muito associada com o Messi, de todos os jogadores, basicamente. O Messi aparecendo no jogo quando queira. Agora, acho que isso ficou escancarado porque é uma seleção que mostrou muitos problemas físicos, marcada por problemas físicos desde antes da Copa do Mundo, Tagliafico, Paredes, o Montiel, o próprio Messi, jogadores que chegaram com problemas físicos para a Copa do Mundo, e o Messi hoje basicamente, concordo com a análise, inclusive que eu vi na Cazé TV durante a partida, de que o Messi estava descansando em campo, né? Você vê que a jogada acontecia por um lado do campo, isso principalmente após o gol saiu logo aos 10 minutos, com o escanteio cobrado pelo Messi, numa única participação relevante dele durante a partida e cabeceado pelo McAllister, né? McAllister, que é um jogador relativamente baixo, que conseguiu cabecear acima do Akanji, que é um cara bastante alto, inclusive, né? Isso surpreende. Agora, depois disso, o Messi some do jogo, né? A gente sabe que é um jogador perigosíssimo, que a qualquer momento pode aparecer, mas até o gol da Suíça, que acontece no segundo tempo, aos 67 minutos, o Messi está isolado da partida, acho que por decisão própria, né? Porque o próprio Scaloni fala que ele não diz ao Messi o que tem que fazer, inclusive, talvez isso seja problemático, né? Porque é um jogador, obviamente, extra classe que, num sistema organizado, ele com certeza funciona muito mais. Agora, no jogo de ontem, repito, ele foi ausente. E isso custou à Argentina suas melhores oportunidades, porque eu acho que as melhores chances que a Argentina teve no jogo, que não envolviam o Messi, foram chances perdidas, chances ruins, né? Chutes de fora da área que não funcionaram até a prorrogação, ou cabeçadas ruins, né? Lançamentos perdidos. Enfim, a sorte da Argentina é que a Suíça teve o controle do jogo. A gente já falou que a Suíça é um time que gosta de ter esse controle do jogo, que precisa desse controle de bola para jogar o seu futebol. Agora que, como a gente falou várias vezes, tem o controle, consegue muito bem trocar passe na área adversária ou no campo de defesa adversário, mas não tem esse jogador incisivo para quebrar a linha de defesa adversária, entrar, penetrar e ter uma finalização de melhor qualidade, né? Porque esse jogador está machucado, que é o Manzambi. É o cara diferente desse time, que puxa um contra-ataque melhor, que tem velocidade, que tem um poder de fogo.
o físico, ele faria muita diferença no jogo, porque a Suíça teve algumas oportunidades boas que, principalmente assim, cruzamentos a todo momento, que poderiam vir para uma dupla de ataque que tivesse Embolo e Manzambi, mas não vieram, e o Embolo ou não aproveitava ou teve cabeçadas muito ruins, por exemplo. Mas o Manzambi certamente seria um jogador que fez muita falta, né? Ainda assim, ainda com esse problema estrutural da seleção suíça, que também não tinha o Rubem Vargas, é bem relevante mencionar. Jogou com um trio de ataque que tinha N'Doye, Bolo e Rieder. O Rieder é um cara muito mais construtor, o N'Doye é um cara realmente mais incisivo, que ataca os espaços. E justamente num lance como esse, a Suíça achou o seu espaço, né? Porque a Suíça fez um segundo tempo muito superior, fez uma partida como um todo melhor, que dominava o jogo, a Argentina conseguia controlar o jogo, impedindo que a Suíça tivesse boas chances, justamente por essas limitações que o time suíço tinha sem o Manzambi. Agora, ainda assim, numa grande achada de Xhaka e uma tabelinha de Ricardo Rodrigues e N'Doye, o N'Doye entra na área praticamente sem marcação, porque a marcação foi deixada para trás justamente nessa tabelinha, e o N'Doye marca o gol, que basicamente tinha tudo para mudar a atmosfera do jogo, né? A torcida argentina fica calada naquele momento, parecia que o jogo poderia mudar para uma Suíça que vinha para cima, que estava muito melhor. Agora, e aí é o que eu falo da decisão de arbitragem, que ajuda a Argentina, mas é correta. O Embolo, centroavante desse time, ele tinha já recebido um cartão amarelo por um lance que ele atropela o Paredes no primeiro tempo, cartão amarelo, na minha opinião, correto. E depois ele recebe uma falta, suposta falta, do mesmo Paredes, e o Paredes recebe o amarelo. Agora, o VAR chama porque há uma clara simulação do Embolo, que não foi falta do Paredes, o que o VAR identifica ali no momento como erro de identificação. Vale lembrar que esse lance já aconteceu antes nessa Copa do Mundo, numa partida entre Estados Unidos e Paraguai, em que o jogador paraguaio também simula claramente, e o juiz tinha dado o cartão amarelo para o defensor estadunidense, e aí desse jeito o cartão amarelo para simulação é previsto em regra, corretíssimo. E a chamada ao VAR também é correta porque justamente houve um erro de identificação. E o erro de identificação é correto porque foi dado o cartão amarelo para a seleção argentina, né? Quando o cartão amarelo, nesse caso, não deveria ter sido dado. Então, a chamada ao VAR é correta e o fato dele ter tirado o cartão amarelo do Paredes e aplicado ao Embolo, gerando assim seu segundo cartão amarelo e sua consequente expulsão, tudo dentro da normalidade, tudo dentro da regra. A gente pode reclamar de muitas coisas de arbitragem que envolvem a Argentina nessa Copa do Mundo, mas essa não. E essa sim foi uma grande, e aí perdoe a palavra, foi uma grande burrice, uma estupidez do Embolo, que é um jogador importante para esse time da Suíça, um cara que é referência diária, talvez o cara mais importante que há mais tempo defende a seleção na Copa do Mundo, junto com o Ricardo Rodrigues, certamente, o Ricardo Rodrigues até há mais tempo, e o Xhaka. Mas o Embolo é uma referência desse time e ele deixou o time totalmente na mão nesse momento, porque é uma simulação muito boba. Era uma bola que estava no meio de campo, para perto da lateral, que não ia fazer diferença nenhuma para a seleção da Suíça, que vinha conseguindo fazer o seu jogo. E aí a partir disso muda totalmente a estrutura da partida, né? A Suíça tem que depender de uma linha de um 5-3-1, né? Muda o esquema de jogo, deixa de ter uma linha de 4 defensores, coloca o N'Doye isolado lá na frente, numa posição que não é a dele. O Zakari em algum momento volta a ser um meia, né? Ele que vem jogando de lateral direito, para mim um dos grandes laterais direitos da Copa do Mundo pelo jogo que fez, pelos jogos que fez, né? Isso desestrutura a Suíça, deixa o time mais vulnerável, obviamente, com um jogador a menos, e ainda assim custou a Argentina achar essas oportunidades, né? O famoso ferrolho suíço foi aplicado, a seleção se fechou até bem com as limitações que tinha, mas a Argentina foi cruzando, a Argentina que tem dependido bastante, inclusive, das bolas aéreas, né? Fez 2 gols na verdade, acho que todos os gols contra o Egito vieram da bola aérea, ou da bola parada, e o gol de hoje, o primeiro pelo menos, foi assim. Agora, o que aconteceu nessa partida? A Suíça conseguiu se segurar até a prorrogação, até acho que o tempo de acréscimo no segundo tempo foi até elevado, né? 9 minutos, acho que foi demais. Agora, essa seleção
acabou na insistência da seleção argentina, não podendo conseguir segurar, né? O Kobel fez uma grande partida com ótimas defesas, mas em determinado momento o Julián Álvares acha um chutaço de fora da área e ali impossível de defender para o Kobel, o jogador também da qualidade que tem o Julián Álvares. Um grande chute e ele consegue virar, não virar, né, mas colocar a Argentina à frente novamente. Depois a Suíça parte com tudo ou nada com um jogador a menos, fica extremamente exposta e a Argentina tem no mínimo 2 ou 3 oportunidades de contra-ataque e numa dessas o Lautaro Martínez mata o jogo 3-1. Por isso que um 3-1 que talvez engane, porque foi uma partida que a Suíça teve um momento claro de domínio, mas que por essa circunstância do embolou acaba perdendo a partida numa pena, porque é uma Suíça que tinha plenas condições de vencer a partida pelo que se mostrava no 11 contra 11, né? A Argentina, inclusive, cada vez menos dependente de tática, né? Nesse momento do abafa, que tinha um jogador a mais que poderia pensar um pouco mais esse jogo, ela só foi na insistência dos atacantes, né? Em determinado momento da transmissão, é até engraçado que a Argentina parece, quando a Suíça parece jogar com 5-3-1, 5 defensores, 3 meias e um atacante, a Argentina parece jogar num 3-1-6, ou seja, com 3 defensores, 1 meia e 6 atacantes, né? Ela em determinado momento está em campo com o Flaco Lopes, jogador do Palmeiras, o Almada, ex-jogador do Botafogo, inclusive, Nico Gonçalves, Lautaro Martínez, Julián Álvares e Messi. Então são 6 jogadores de ataque e só o McAllister ali como cara da distribuição. Enfim, no fim das contas isso deu certo, porque a seleção argentina está classificada para mais uma semifinal. Vale lembrar, é a segunda semifinal seguida, né? Jogou na última em que foi campeã, também esteve na semifinal nesse século, em 2014, quando eliminou a Suíça, essa mesma Suíça, também na prorrogação, nas oitavas de final, e chegou à final e foi derrotada pela Alemanha, né? Repito, Inglaterra e Argentina se enfrentam num jogo que é muito grande, que tem muita história, e nós teremos pela primeira vez desde 1990 uma semifinal com 4 seleções campeãs do mundo, o que quer dizer que nós teremos um campeão do mundo repetido, né? Não tem campeão do mundo novo nessa Copa do Mundo. Naquela ocasião, em 90, nós tivemos Itália, Alemanha Ocidental, a própria Argentina e Inglaterra, chegando agora França, Espanha, Inglaterra e Argentina, né? Bom, o vídeo já ficou longo. É isso aí, pessoal. Até a próxima.